Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira e você está assistindo o Política ES, programa do Século Diário sobre política e poder no nosso estado do Espírito Santo. Lembro que esses e outros programas você encontra nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio como o Spotify e também nos encontra no Instagram, que é @tvséculo. Segue a gente lá para receber as novidades. Hoje é o último programa antes das eleições. Tivemos aqui semanalmente nesse espaço trazendo entrevistas, análises, pautas que fazem sentido nessa disputa eleitoral no Espírito Santo. Hoje, a ideia é fazer uma avaliação do cenário que encontramos nessa quinta-feira, há poucos dias do pleito, nas disputas majoritárias dos municípios mais populosos e, logo, de maior repercussão política no estado. Então, vamos falar aqui das eleições para as prefeituras. Eu já adianto que na próxima segunda-feira, às 14 horas, teremos uma mesa de debate ao vivo no YouTube do Século Diário para repercutir os resultados eleitorais com especialistas convidados especialmente para isso. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, já vai lá, se registra agora para receber aí em primeira mão também essa novidade. Bem, para o nosso programa, temos como base as últimas pesquisas disponíveis até a gravação, né, na tarde dessa quinta-feira, sendo que novas pesquisas podem aparecer ainda e ser divulgadas até, né, antes do dia da votação, que é domingo. Nós vamos começar o nosso giro eleitoral pela capital, Vitória. Desde o início, o Lorenzo Pasolini, atual prefeito do Republicanos, aparece na dianteira nessas consultas eleitorais, seguido pelo ex-prefeito João Coser do PT, um resultado que repetiria o segundo turno de 4 anos atrás, né? Porém, o que mudou de lá para cá é um cenário de pesquisas mostrando uma ampliação da vantagem do Pasolini, com algumas pesquisas indicando a possibilidade de uma vitória dele no primeiro turno. A Paraná Pesquisa, por exemplo, divulgou um levantamento nessa quarta-feira em que Pasolini aparece com 55,2% dos votos válidos, né? Para ser eleito em primeiro turno, você precisa de 50% mais um dos votos válidos, descontando aí os votos brancos e nulos. Nessa enquete, o Coser aparece com 19% das intenções de votos e com 9,6% vem o ex-prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas, do PSDB, e aí seguem, né, na pesquisa a Assunção do PL com 8,5% das intenções de votos e a Camila Valadão, que é do PSOL, com 6,9%. Nesse caso, então, o Luiz Paulo, Assunção e Camila se encontram tecnicamente empatados dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3,5 pontos percentuais para mais e para menos. Lá longe, o do Avante tem 0,5% das intenções de votos. Mas uma pesquisa da Atlas Intel provocou uma polêmica e briga judicial, foi muito divulgada pelo Luiz Paulo, já que o coloca aí em segundo lugar, ao contrário dos outros institutos de pesquisa em que o Coser tem aparecido com cerca do dobro das intenções de voto em relação ao Luiz Paulo. Na Atlas Intel, o Pasolini tem 47,4%, resultado que levaria a eleição para um segundo turno, enquanto o Luiz Paulo aparece com 18,3%, um pouco à frente, e empate técnico com o João Coser com 17,8%. Né? Uma margem pequena, mas é a única pesquisa em que o Luiz Paulo aparece na frente do Coser. A questão é que essa pesquisa da Atlas, que destoa dos resultados dos outros institutos de pesquisa, tem uma metodologia diferente da tradicional, reunindo dados pela internet com questionários que são acessados por meio de links. É uma metodologia que o juiz Marcelo Pimentel considerou como enquete ou sondagem, o que é proibido no período eleitoral, por isso essa pesquisa aí, a divulgação dos seus resultados acabou sendo suspensa. O resultado das urnas poderá nos indicar se, de fato, ao usar as redes Atlas Intel, estaria captando aí uma tendência de crescimento do Luiz Paulo nessa reta final, que ainda seria imperceptível pelos métodos tradicionais, ou se a metodologia é mesmo uma furada, né? Que não está indicando um resultado factível. Ainda assim, tanto em Vitória como nos outros municípios em que o cenário está menos definido, é preciso ter bastante ponderação sobre possíveis mudanças de voto aí de última hora de parte do eleitorado, especialmente por conta daquele chamado voto útil, né, em que as candidaturas que vêm mais atrás podem desidratar nessa reta final e seus votos migrarem de forma significativa para outras candidaturas que tenham mais chance. Mas também temos ainda quantidades não desprezíveis de indecisos, né, que se declaram indecisos nessas pesquisas e que realmente são percentuais, embora pequenos, né, que se um candidato conseguir a maioria pode interferir aí nesse resultado
já que as pesquisas, né, não conseguem captar esse voto de quem está hoje indeciso. Mas então, mudando de município, né, a eleição que está sendo aí mais emocionante na Grande Vitória, certamente é a da Serra, né? Falando dos quatro maiores municípios, quatro maiores colégios eleitorais do Espírito Santo, a Serra tem um cenário de um segundo turno muito provável, mas ainda com os personagens indefinidos. A grande dúvida que pairava no início do processo eleitoral, nós falamos aqui nos outros programas, era se a força política do atual prefeito, Sérgio Vidigal, do PDT, ia ser suficiente para transferir votos para o seu pupilo, o Everson Meirelles, do mesmo partido, que ainda era um desconhecido do eleitorado serrano. O Vidigal poderia tentar a reeleição, não quis, né? Alegou motivos pessoais e indicou o Everson Meirelles, que já ocupou cargos, né, de secretário municipal e estadual, mas não era muito conhecida. A resposta das pesquisas aponta que sim, né, de fato está rolando essa transmissão de votos. Se no início da campanha o Everson estava lá ainda na casa de um dígito, né, com menos de 10%, quando se iniciou, segundo a última pesquisa divulgada pela Futura, na quarta-feira, ele está no páreo. O ex-prefeito Aldífax Barcelos, do PP, é quem vem se consolidando numa liderança aí isolada, com cravou 36% das intenções de voto na última pesquisa, que foi divulgada pela Folha Vitória. O deputado estadual Pablo Muribeca, do Republicanos, aparece em segundo lugar com 24 pontos e o Everson Meirelles com 21 pontos. Então é um empate dentro da margem de erro de 4 pontos percentuais para mais e para menos. Então o Difax tem uma vantagem fora da margem de erro, né, que o catapultaria para um segundo turno, que seria, né, se confirmadas essas tendências, aí entra uma disputa ferrenha entre o Muribeca e o Everson. Então, esse é o cenário que vem se apresentando na Serra, apesar da vantagem, o Aldifax aparentemente é quem tem mais a perder, caso não consiga se eleger, né? Os outros oponentes são jovens na política do município, o Everson está estreando nas urnas, passa a partir de então, né, a depender do resultado eleitoral, a ser um reconhecido ator importante ali no município e na política da Serra, sendo mesmo que se ele for derrotado, né, tiver uma boa votação no primeiro turno ou passar para o segundo turno, ele pode se tornar um candidato forte, inclusive, para o legislativo de 2026, né, já que a Serra tem uma força como o maior colégio eleitoral, e para até uma nova tentativa à prefeitura mais à frente. Já o Muribeca, caso não vença, segue no seu mandato de deputado estadual por pelo menos 2 anos e está mobilizando suas bases eleitorais com essa candidatura à prefeitura e pode se manter no páreo para daqui a 4 anos também tentar novamente a prefeitura. O Difflux também pode, obviamente, se perder, tentar novamente, vai continuar com o seu capital político, mas aí está a prova, né? A avaliação que ele tem e tudo mais. Então, o segundo turno promete ser acirrado e vamos acompanhar. Mas agora passando para Vila Velha, né, o prefeito Arnaldinho Borgo do Podemos vem pavimentando seu caminho para a reeleição, assim como o Euclério Sampaio, que é do MDB lá em Cariacica. Os dois atuais prefeitos, né, vêm aí com ampla vantagem, apesar de serem cenários esperados, né, em Vila Velha, o resultado do Coronel Ramalho, por exemplo, do PL, é considerado abaixo do esperado. A pesquisa da Futuro mostrou Arnaldinho com 79% das intenções de votos contra 10,7% de Ramalho, que é ex-secretário estadual de Segurança Pública, né? Estava na gestão Casagrande, foi para o PL, mudou de partido, foi para o campo do bolsonarismo, né? Passa a enfrentar o Arnaldinho, que é candidato do Casagrande, mas numa cidade que tem sido um importante reduto de militantes bolsonaristas, e inclusive numa eleição que não há outros adversários com envergadura política, né? É só o Arnaldinho, os outros estão muito abaixo, e o Ramalho, né, se esperava que, como candidato do PL, poderia chegar ali a pelo menos a casa dos 20% de votos ou até mais. Mas resta saber aí se a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro na última segunda-feira pode ajudar a visibilizar e trazer um crescimento significativo para o Ramalho, que, porém, não parece ser muito provável, mas poderia ao menos deixar uma derrota menos acachapante, já que um segundo turno parece pouquíssimo provável, a não ser que haja algum fato novo, que seja um verdadeiro terremoto político, possa bagunçar o cenário já bem consolidado desde o início da campanha, essa larga dianteira do Arnaldinho Borgo rumo à reeleição. Em Cariacica, a Futura aponta o Euclério Sampaio com 76,6% contra 7,7% da Célia Tavares do PT, que foi sua adversária no segundo turno nas eleições municipais, mostrando aí muito claramente, né, que o atual prefeito foi hábil nas suas articulações políticas durante seu mandato, conseguiu consolidar um amplo palanque, do qual ficaram de fora aí apenas
os partidos de esquerda, né, as federações lideradas com o PT, inclusive sem consenso, né, PT, PCdoB e PV, estão dentro da coligação por conta da federação, mas os partidos não estão pacificados em torno da candidatura da Célia, né. Muitas lideranças apoiam, na verdade, o Euclério. E também a extrema-direita, ali, o PL e o PRTB, que entraram em coligação, que está aí mais atrás ainda da Célia, né, com o candidato Ivan Bastos. Então, a Célia não conseguiu, né, se colocar, consolidar essa posição. Ela, né, na última vinha como uma aposta do deputado federal Helder Salomão, que já foi prefeito muito bem avaliado do município, mas parece que não conseguiu ter fôlego para fazer uma oposição que conseguisse fazer frente a toda essa articulação que o Euclério Sampaio, político experiente, né, muitas vezes deputado estadual, conseguiu fazer lá no município de Cariacica. E agora sim, por conta do número de eleitores, Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, que já falamos, são os únicos municípios capixabas com possibilidade de haver segundo turno, né? Caso nenhum candidato tenha a maioria absoluta dos votos válidos, né, ou seja, 50% mais um, você tem então um segundo turno. E aí todos os municípios que nós vamos falar a partir de agora, o resultado vai ser definido certamente no próximo domingo de forma simples. Quem tiver mais votos, leva, né? Ainda na Grande Vitória, para falar de um município, né, menor do que esses 4, mas que promete uma disputa bem acirrada, é Guarapari. A pesquisa da Futura divulgada na última semana aponta um empate técnico na liderança. Quem está na disputa é o vereador Rodrigo Borges, do Republicanos, que apareceu com 32,8% das intenções de voto, contra 29,2% do deputado estadual Zé Preto, que é candidato pelo PP. A margem de erro está aí em 4,9 pontos, então configurada aí uma eleição que provavelmente só vai ser ali na abertura das urnas, só vamos perceber qual que é a tendência real de quem vai liderar e até que momento essa eleição vai ser decidida. Tem outros candidatos, obviamente, mas esses dois estão destacados. Outras disputas que podem ser bem emocionantes ali no abrir das urnas são nos municípios grandes ali do norte do estado, no Volante de Linhares, São Mateus e Colatina. Em São Mateus, a maioria das pesquisas está indicando liderança do Carlinhos Lírio, que já foi candidato a prefeito, né? Ele agora está no Republicanos, está liderando as intenções de voto na maioria das pesquisas, seguido pelo Marcos da Cosivip, empresário que é do Podemos. Mas o município também teve uma polêmica e judicialização por conta de pesquisas, né? Então, teve uma pesquisa que contestava que dava vantagem oposta, né? Dava vantagem para o Marcos da Cosivip, e a candidatura do Carlinhos Lírio entrou aí com recurso e impugnou essa pesquisa. Então o clima ainda tem essa tensão, né, essa disputa aí em torno de quem estaria na frente. Em Linhares, a última pesquisa da Futura mostrou também um empate técnico entre o atual prefeito, o Bruno Marianelli, do Republicanos, que foi eleito como vice e assumiu a prefeitura após a renúncia do Guerino Zanon, que foi tentar a candidatura para o governo do estado, né, 2 anos atrás. E quem é o principal oponente aí é o Lucas Escaramuça, do Podemos, que foi eleito em 2022 como deputado estadual, e os dois estão na casa dos 35%, então tem uma proximidade muito grande nessa pesquisa, e o empate, hum, realmente que mostra que a disputa vai ser acirrada. Em Colatina, também ali na região norte, né, o cenário de disputa entre o atual prefeito, Guerino Balestrace, do MDB, e o ex-deputado Renzo Vasconcelos, do PSD, ex-deputado estadual, que foi muito bem votado para federal, mas não se elegeu na última eleição. Bom, eles vinham aparecendo em empate técnico em várias pesquisas ao longo desse processo, mas a pesquisa da Futura, divulgada na quinta-feira da semana passada, montou uma vantagem para o Guerino, 38,8% das intenções de voto contra 28,9% para o Renzo, quase 10% do total, aí, então um pouquinho acima da margem de erro. E aí, passando para Cachoeiro e Itapemirim, né, depois de uma grande reviravolta de pré-campanha, o cenário é de bastante estabilidade, né? Quem está liderando com vantagem de intenções de voto é o ex-prefeito e deputado estadual Teodorico Ferraz, do PP, que está com 86 anos de idade e está aí eh, como candidato novamente, né? Já foi prefeito várias vezes do município, entrou de última hora devido às reviravoltas que nós
mencionamos aqui, né? E aí está liderando na pesquisa do IPEC, que foi divulgada em setembro e aparecia com 57% do total dos votos. O Diego Libardi, do Republicanos, conseguiu formar uma coalizão aí com outros pré-candidatos, né? Parece que não decolou de fato, né? Como esperava, e está figurando aí com 11% das intenções de voto. Isso dá, inclusive, um empate técnico com o Léo Camargo, do PL, e a Lorena Vasquez, do PSB, que é a candidata da gestão, né? Diferente do que vem acontecendo na Serra, parece que o atual prefeito, o Vitor Coelho, que também é do PSD, não conseguiu emplacar, né, ainda, transferir essa popularidade que ele tem para sua candidata, que é a Lorena Vasquez, que foi inclusive sua secretária, né, uma pessoa de muita confiança, mas que está ali nesse segundo pelotão. eh, Lembrando que não tem segundo turno, né? Então não basta ficar em segundo lugar e o primeiro não ter 50% dos votos, tem que ganhar agora ou nunca. Aí já em Aracruz, né, temos um cenário também muito consolidado, similar ali a de Vila Velha e Cariacica, a gente poderia dizer, né? Que com uma ampla coalizão, o atual prefeito Doutor Coutinho, que é do PP, aparece com uma vantagem significativa, está chegando aí na casa de 78% das intenções de votos, segundo a última pesquisa da Futura. E assim nós fechamos essa análise do cenário pré-eleitoral nos 10 maiores municípios capixabas, que trouxemos aqui para você, né, ter uma ideia. Tem outros 68 municípios em disputa, mas nós vamos analisar o resultado final na próxima segunda-feira, como eu já falei, dia 7 de outubro, às 14 horas. Vamos estar aqui ao vivo com participação de comentaristas especialmente convidados e vamos avaliar já né, com a apuração terminada, com resultados em mãos, com tempo para avaliar, por exemplo, quem são as figuras que vão sair fortalecidas dessas eleições, quem é que perde, quem é que sai por baixo, né? Quais são os partidos mais votados, quais partidos elegeram mais prefeitos e vereadores. eh, as surpresas também vamos trazer para vocês, as reviravoltas que acontecem, os cenários esperados que se consolidam, e também como é que essa eleição se reflete, por exemplo, para o governador Renato Casagrande, quais seus candidatos conseguiram triunfar, o grupo de oposição sai fortalecido ou não, e o que esse pleito vai significar para o presente, né, nos próximos anos, para a gestão das cidades e também para o futuro da política capixaba, incluindo as próximas eleições que virão, que tem já essa eleição do próximo domingo como antessala, né, de uma eleição que promete também ser, em 2026, muito, muito acirrada para o governo do estado, para o Senado, para os legislativos, né. Então é isso, até segunda-feira. Lembro você para seguir os nossos canais do Século Diário, segue lá no YouTube, inscreva-se no nosso canal, também estamos no Spotify, e acompanhe sempre o séculodiario.com.br, que tem as notícias do Espírito Santo todo dia, com atualizações com a nossa equipe de jornalismo. Esse foi o Politicast, programa semanal do Século Diário, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 17 horas, com produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Alexandre Bisinotto, do estúdio Rocket Filmes. É isso e até logo. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.